Então, eu vou agora fazer um desenho, um personagem, e eu vou aplicando alguns conceitos nele, né? Beleza. Então eu vou fazer um personagem que ele tá dando um murro aqui, ó. Numa parede. Então, esse primeiro conceito para vocês é o conceito que eu vou passar de força, né? Como que eu retrato força no meu desenho de personagem, né? Beleza. Então, claramente, a gente pode citar os ângulos, né? As direções. Lembra que a gente tinha comentado já sobre linhas, né? Sobre os arcos que mostram as direções, certo? As setinhas de direções. E quando você aplica isso em um personagem, por exemplo, que a intenção dele é dar um murro, né? Tá sendo dar um murro em alguma coisa, enfim, tá socando alguma coisa. Eu acho que é legal prestar atenção em algumas coisas em relação à linha. E aqui eu vou fazer uma outra coisa e já deixar pronto pra gente falar sobre isso. Que eu vou colocar uma mão aqui. Beleza. Vamos deixar isso preparadinho aqui. Então, o conceito de força é o seguinte: sempre que você tem uma direção, né? As linhas, elas contam muito, certo? Então, as linhas, elas falam muito qual que é o peso de informação que você quer passar. Então, o conceito de força é, toda vez que eu quero ressaltar uma direção, eu vou deixar as linhas um pouco mais grossas, né? As linhas que apontam para aquela direção, elas são linhas que têm mais peso visual. Então, esse braço aqui, provavelmente, é o braço que que ele está jogando para frente, certo? Então é onde minhas linhas, elas vão ser mais grossas, é onde eu vou carregar mais de informação. Então essas linhas daqui, elas tendem a ser mais grossas. E você sente elas afinando conforme vem para trás. Por quê? Porque aí eu consigo colocar e mostrar e deixar claro só com as linhas quais são as minhas intenções. Né? Da mesma forma que nesse rosto aqui, o nariz dele que está vindo para frente, ele tem um peso muito mais forte do que as linhas internas, tá vendo? Qual é o ponto mais alto dessa boca? O ponto que ela faz mais força é aqui em cima, né? Então, onde eu vou deixar mais grosso.
né? E eu tenho que tomar cuidado para essas linhas não competirem entre si. Tá vendo? As linhas internas, elas tendem a ser mais finas do que as linhas externas, né? Esse braço, ele não tem tanta força, né? Então eu não preciso dar um peso visual tão grande para ele ali. Eu posso deixar a atenção voltada para esse braço aqui. Uma coisa que deixa, né, os seus personagens, suas figuras com essa sensação de direção também, eu não sei se vocês perceberam, mas eu nunca faço as linhas totalmente paralelas, né? Sempre que eu tenho uma direção para ir, eu crio como se fosse uma mini setazinha, tá vendo? Ó. Eu não faço esse mesmo desenho assim, ó. Porque apesar de funcionar também, né? Com essa linha que ela vem entrando, eu ganho mais direção, eu ganho mais peso visual. Então as paralelas, elas são usadas em momentos específicos, né? É difícil, assim, usar linhas paralelas porque nem todo artista consegue ter um bom controle delas. É muito fácil você fazer um desenho bem ruinzinho tentando colocar paralelas, né? Porque o resto do seu design, ele tem que funcionar junto com essas paralelas, certo? E aqui eu tô reforçando essa ideia, né, do soco. Se eu pego esse mesmo desenho e eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu tenho um medo muito grande de cleanup, né? E muitas vezes porquê que as linhas, quando vocês terminam o desenho, parece que perdeu gestual, parece que perdeu força, né? Porque você vem tentando fazer o seu desenho, tá vendo? Com todas as linhas com o mesmo peso. Então, por mais que as teorias, né, e os princípios estejam ali, fica um desenho meio mortinho, né? Claro, são escolhas visuais, né? Mas acho que, de novo, eu gostaria de reforçar que esses princípios, eles são usados da maneira que você quiser. Não é uma regra, né? Mas vocês vão ver quando eu der zoom out que faz diferença. Por mais limpo que esteja o desenho, não significa que ele tá legal. O peso visual muda muito quando você olha as duas figuras, né? Eu tô tentando repetir todas as linhas que eu fiz ali. Né? Olha que diferença que eu tenho quando eu coloco os dois personagens um do lado do outro, né? Eu vou até tirar essas setas aqui,
que eu acho que elas auxiliam. Tá vendo? Mas olha como eu hierarquizar, eu colocar numa hierarquia, né? Os itens faz uma grande diferença visual, né? Eu consigo sentir mais o personagem nessa pose aqui, né? Aqui eu acho que ele perde o movimento, ele perde a sensação de que está indo para frente. Certo? E quando eu tento equilibrar um pouco mais essas linhas, né, jogar a linha pro lado que ela precisa estar mais escura ou quando ela precisa estar mais clara, eu já consigo ter, né, passar o sentimento melhor, né, da melhor forma. Beleza? Então acho que sobre linhas a gente consegue fechar aqui, né? Identifique as linhas que você quer com força, né? As linhas que elas demonstram, elas demandam, né, de que o personagem tenha mais impacto e deixa essas linhas mais grossas, né? Deixa essas linhas com mais peso. Acho que é uma boa maneira de você sobrepor e criar uma maneira de organizar essas linhas, certo? O que eu ia fazer com essa mão aqui é o seguinte. Já perceberam quando você coloca a sua mão sobre uma superfície, né? Acho que não dá pra ver no vídeo, mas faz esse experimento, né? Você coloca um dedo em cima do outro assim, né? E pressiona, né? Um dedo em cima do outro. Você vai ver o quê? Que claramente, né? Sua mão ela dá uma afundadinha, certo? Então é a mesma coisa de, sei lá, eu estar em cima de uma mesa e colocar a mão em cima da mesa, sabe? Opa! Colocar a mão em cima da mesa. A hora que eu coloco a mão em cima da mesa, eu pressiono, eu faço uma força nela. Então, como que são nossos dedos, né? Eu vou tirar esse exemplo porque eu acho que ele não vai funcionar tão bem porque eu quero passar. Deixa eu deixar esse desenho aqui. Então, nossos dedos, eles são assim, né? Eles são gordinhos, né? Beleza, temos um dedo aqui. Ele em perspectiva, né? Ficaria uma coisa assim, certo? Agora, se eu pego esse dedo e eu pressiono ele, contra uma superfície, a tendência dele é ficar reta, né? Então, ó. Supomos que aqui tem uma superfície, né? Então, a partir do momento que eu coloco esse dedo na superfície, né? Eu sinto que está sendo pressionado. Porque é o que acontece se eu não fizer isso. Né? Eu não consigo passar a sensação de que eu estou colocando o dedo, né? Eu estou pressionando essa mesa. Então, quando eu desenho aquela mão, né? E agora acho que fica mais claro. E eu vou desenhar a mão com os gomos do dedo agora. Beleza. Né? Eu agora consigo ler essa mão. Olha a diferença que faz
eu simplificar um lado da forma, né? Essa aqui nem parece que a mão está tocando o chão. Beleza. Certo? Olha que engraçado. Né? Nem parece que aquela mão está tocando o chão. E aqui você tem uma sensação nítida, né, de que essa mão está sendo pressionada em relação a esse chão. Então, assumimos que retas, né, elas são ótimas para serem usadas quando você quer passar a sensação de peso, né, de pressão. Porque desenha muito caso para caso, mas em casos que você tem um objeto sendo pressionado, você tem uma mão sendo pressionada, segurando alguma coisa, é interessante que quando você fizer essa parte, você interprete, né, você consiga colocar a sua interpretação daquela ação de uma maneira simples. Né? Então, se eu for fazer esse personagem, por exemplo, socando uma parede, se eu simplesmente pegar essa parte do desenho e simplificar ela, fica muito mais fácil de entender que eu estou acertando essa parede, né? Certo? Né? Eu uni as linhas, né? Eu tornei a linha uma só. Da mesma forma que eu faço com esse chão, né? Eu não fico criando, né, sublinhas, não. Eu simplesmente unifico as linhas. A mesma coisa se eu quero fazer um pé, né, pisando no chão. Certo? Se eu tenho uma superfície aqui, se eu for fazer um pé, naturalmente você unifica as duas partes, né? Para dar essa sensação de pisada. Então, se eu quero fazer um piso de uma maneira diferente, é interessante que uma das partes, né, você sinta essas linhas convergindo para você sentir esse pé tocando o chão, certo? Então, tem bastante desenho aqui, né? O que eu acho que é interessante de fazer agora é vocês pegarem esse conceito, né, de deixar a estrutura do desenho mais sólida. Vocês já têm um conhecimento agora de como você coloca força, como você determina o que cada linha está fazendo. E no gestual isso fica super legal de interpretar, né? Porque agora você consegue saber onde as suas linhas mais grossas e mais finas elas devem entrar. Sempre que você pegar uma foto de uma figura, né, você vai olhar para ela e vai tentar identificar onde que está o peso, né? Onde que está o peso do corpo dela. Para onde ela tá se apoiando, qual é o pé de apoio dessa figura, certo?
Então, ó, esse com certeza é o pé de apoio dela, porque ela tá jogando todo o peso do corpo dela para cá, né? A gente tem esse braço esticado, então eu posso representar esse braço esticado com uma linha um pouco mais grossa. Esse braço aqui ele está um pouco mais relaxado, eu tendo a deixar as linhas um pouquinho mais fracas, né? Um pouquinho mais com menos peso. Se eu pegar um desenho, eu acho super interessante os desenhos desse livro, porque eles falam bastante sobre isso, né? Tá vendo? Todas as partes que elas precisam de mais força, né? Ó, o cotovelo dele que tá apontado para cima, ele deixou um pouquinho mais grosso, né? Ele queria ressaltar o movimento do pescoço, então ele deixou as linhas um pouquinho mais grossas. Né? Olha como esse ombro que ele queria jogar mais para a direita, ele fez um triângulo de fato. Né? Ele fez um triângulo, então ele conseguiu passar melhor a sensação de direção para a direita. Então é isso, né? Você identifica você identifica as suas direções, né? Você identifica direções, você identifica o ritmo das formas e você vai determinando o que você quer ressaltar mais, né? O que você quer colocar mais informação, o que você precisa de mais peso para deixar a sua figura mais interessante, certo? Esse livro ele é realmente muito bom, né? Que é Force and Dynamic Life Drawing for Animators. Esse é o nome do livro, certo? Beleza. Eu acho que só para fechar, uma coisa que eu acabei não mencionando, mas eu acho interessante, é que as linhas elas têm um poder de sobreposição muito bom, que é o seguinte: quando você tem duas linhas iguais, que nem a gente tinha naquele personagem, você não consegue identificar quem que está na frente e quem que está atrás. A partir do momento que você adiciona um pouco mais de peso em alguma linha, você automaticamente determina quem está na frente e quem está atrás, certo? Então, o que você ganha com isso, certo? Primeiro que você aprende, né, que tudo que está ali atrás, tudo que está indo para trás vai ficando mais fino, né? A linha vai ficando mais fina. Tá vendo? Ó? A ponto que ela pode até sumir. Então, olha como você sente a sensação de profundidade. E isso aplicado ao personagem é maravilhoso, né? Porque se você pega a figura que eu fiz, você vai ver que sempre que eu preciso sobrepor uma linha, tá vendo? Que nem eu fiz nessa mão, que nem eu coloquei nessa abertura do braço entre o peito dela. Sempre que eu preciso sobrepor uma parte, eu deixo essa linha mais grossa, né? E esse, com certeza, é um conceito super legal para colocar nos seus personagens, porque aí você sempre consegue criar uma hierarquia, né, de informação para a sua peça ali, para o seu desenho. Beleza? Se você pega o desenho de qualquer um desses caras, né, você vai ver que esse conceito ele é bem usado, né? Essa ideia de você colocar o que está mais escuro na frente e o que está mais claro vai para trás. Beleza? Então acho que é isso, gente. Acho que foi um bloco bem longo, né? Foram muitas informações. Tem bastante coisa para vocês digerirem aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. E vamos começar a falar, né, sobre design. Um abraço e até a próxima aula.